Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Dá um like no vídeo aí, te inscreve no canal, aciona o sininho para receber notificação, espalha nos grupos de WhatsApp. Eu quero falar sobre o novo argentino do Internacional. É claro que eu tô falando do lateral direito Renzo Saravia, 26 anos, ele que chega sob indicação de Eduardo Cudê. Bom, tem uma certa confusão em algumas opiniões que estão sendo dadas pelo Renzo Saravia. Alguns dizem o seguinte: não, um atacante é um cara lateral direito, mas totalmente com, digamos assim, mais requisitos de atacante. É um lateral agudo, é um lateral avançado, é um lateral que ataca. Tá bom. Outros dizem o seguinte: não. O principal do Renzo Saravia é o sistema defensivo. É um bom marcador, é um bom desarmador. Bom, vamos lá para algumas situações. Ele tem 26 anos, é um jogador que, outro dia até quando ele foi anunciado, eu falava nos meus espaços lá na rádio e na TV Bandeirantes o seguinte: vamos pegar prós e contras desse jogador. 26 anos, boa idade. Segundo, indicado por Eduardo Cudê. Pô, espera aí, tem que confiar, o Cudê tá chegando, quer montar o trabalho dele, ele vai ter que trazer alguns jogadores que ele confie. É argentino? Igual o Eduardo Cudê, isso pode facilitar de certa forma? Tá bom, vamos botar lá também nos prós. Vamos lá, jogou com o Eduardo Cudê no Racing, e no Racing ele foi um cara que teve um bom rendimento, tanto que ele despertou o interesse do Porto. Positivo. Jogador que em 2018, inclusive, foi convocado para a seleção brasileira. Positivo. Mas o que tem contrário a ele? Pelos contatos que nós tivemos com alguns colegas da imprensa de Portugal, ninguém entendeu as causas, razões ou circunstâncias que não deu certo. Por exemplo, o Renzo Saravia jogando no Porto. O Porto fez um investimento, levou o jogador para lá. Ele ficou cerca de 6 ou 7 meses e praticamente não conseguiu jogar. Claro que tem toda uma situação de adaptação que nem todo mundo que chega na Europa consegue jogar. E não quer dizer daqui a pouco, se o cara não conseguiu jogar na Europa, que ele não vai conseguir jogar, por exemplo, no futebol brasileiro. A gente tem grandes exemplos aí de jogadores acima da média no futebol brasileiro que batem na Europa, não conseguem se firmar, voltam no Brasil e voltam a jogar de novo. Vamos pegar o exemplo mais prático, mais claro e mais recente do Brasil, que é o Gabigol. Jogador que apareceu com 16 anos no Santos fazendo gol, daqui a pouco ele vai para a Inter de Milão, daqui a pouco ele é emprestado para o futebol português, volta para a Inter de Milão, vem para o Brasil, aí no Brasil ele sai a fazer gol de novo e acaba voltando em definitivo para o Brasil. A questão dos laterais, tá? Porque o Inter contratou esse ano já um outro lateral direito, que é o Rodinei, que inclusive jogou bem em relação a ele mesmo. O Rodinei jogou bem contra a Universidade Católica na fase de grupos da Libertadores. Porém, nós temos duas situações aí. O Internacional contratou errado o Rodinei? Bom, pelo que a gente sabe, o Internacional precisava contratar um lateral direito para ter um jogador de mais experiência do que o Heitor, um jogador mais rodado, e naquele momento o lateral direito que estava à disposição para ser contratado no mercado era o Rodinei, que na época estava do Flamengo. Bom, isso é um ponto, o Internacional foi lá e contratou. Mas aí se o Internacional viu que o Rodinei não deu conta do recado, poxa, tem mérito também de repente, opa, deu errado, vamos partir para um plano B. Isso aconteceu, por exemplo, na situação do lateral esquerdo do Internacional, Natanael. O Inter contratou, fez um contrato de 3 anos, salário alto, daqui a pouco se deu conta, opa, foi erro? Claro que foi erro, mas pelo menos não insistiu na questão do erro, insistindo na colocação do jogador. Tem um velho ditado, né, um provérbio muito famoso aí que diz, né, que errar é humano e insistir no erro é burrice. Bom, o Renzo Saravia chega então com mais prós do que contras pelo que eu estou analisando. O ponto contrário nesse momento é conseguir recuperar um jogador que 6, 7 meses atrás não conseguiu jogar, principalmente quando recebeu a maior chance da carreira. Tem um jogo até da seleção brasileira contra a seleção argentina no ano de 2018, se vocês jogarem, procurem no próprio YouTube, depois de assistir o meu vídeo, claro, procura no YouTube aí, porque tem lances em que ele desarma com perfeição o Neymar. Poxa, o Neymar não é qualquer um jogo de seleção brasileira contra a seleção argentina. Mas claro que aí a gente está falando também de um jogo específico. Os jogos que eu assisti do Racing, porque sempre fui fã do Eduardo Cudê, sempre me mostraram o Renzo Saravia sendo um bom desarmador, mas sendo um jogador muito mais de ataque, porque é assim que gosta de jogar o Eduardo Cudê, como ele gosta de usar a gíria, e principalmente os colegas da imprensa argentina usam assim. O Eduardo Cudê joga com os seus laterais espetados. Boa contratação. Claro que ele vai ter que comprovar esse tempo de campo do Renzo Saravia, o novo argentino do Internacional. Deixa o like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho aí pra gente sempre ter a notificação na hora que eu posto os vídeos. E mais, espalha nos grupos de WhatsApp. Vamos aumentar a quantidade de inscritos no canal, dá esse moral aí, rapaz. Joga lá
Canal Alex Bagé, espalha pra rapaziada aí que agora a gente tá falando nesse vídeo, portanto, do Renzo Saravia, lateral direito, o novo argentino do Internacional, tá bom? Abraço, resenha sempre.